Então, estamos entrando aqui mais uma vez aqui online, mais uma vez ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas que estão nos acompanhando agora, que vão começar a nos acompanhar daqui a pouco, que vão nos ouvir no YouTube, Spotify, podcast. Estamos aqui mais uma vez. Hoje nós iremos falar sobre habitação aqui em Volta Redonda, como que anda essa situação, né? Dos problemas que nós estamos enfrentando, do que a gente pode tentar resolver. A gente não pode falar muito sobre propostas, né, de governo, porque senão tem um problema eleitoral sobre isso, mas nós podemos falar um pouco do que nós pensamos sobre o assunto e do que a gente tem lutado para que aconteça, né? Para isso aqui a gente trouxe o nosso companheiro de luta, nosso companheiro de muitos anos aí, a FID, ele que é advogado popular, coordenador da ocupação Dom Valdir ali, mas vou deixar ele se apresentar melhor. Estou fazendo essa enrolação aqui para deixar o pessoal ir chegando, né? Porque a gente começa certinho às 5 horas, sempre. Então, às vezes, a pessoa deu uma piscada, a gente entrou. Lembrando para compartilhar o vídeo, fazer bastante comentário, que ajuda, compartilhe em todos os lugares possíveis, colocar o nosso nome aí e nossa luta na cidade, porque isso é importante, é nosso momento agora. Vamos lá, a FID se apresenta um pouco e queria que você começasse falando um pouco sobre um panorama geral de como que está andando a situação da habitação aqui em Volta Redonda. Boa tarde. Boa tarde. Não pretendo me delongar muito, porque acho que a estrutura desse bate-papo é bem legal, justamente por ser um bate-papo. Então, começo me apresentando. Meu nome é Rafid, né? Sou advogado de formação acadêmica e advogado popular de formação de luta, né? Esse movimento de advocacia popular vem de tempo, não é uma invenção nossa, nem nada, mas que eu absorvi para mim, e para minha atuação, tanto profissional quanto atuação política também. Atualmente, em Volta Redonda, eu atuo na luta por moradia, em especial a ocupação Dom Valdir, onde eu estou desde o início lá, orientando e construindo junto essa luta com as pessoas de lá, né? Junto. É importante falar junto, que às vezes as pessoas falam assim, Rafid, o que seria de mim sem você? Rafid, na realidade, eu não seria nada sem as pessoas que acompanham essa luta, porque é um ditado de mãe antigo e que funciona muito bem para a nossa vida militante, é que uma andorinha só não faz verão, né? Nenhuma só rosa faz a primavera. E isso, para mim, é uma coisa que eu levo para a vida. A ocupação Dom Valdir, ela tem início naquela época de greves gerais, né, que tinham muito mais uma estrutura de movimentos sociais nacionais. Né, a primeira greve geral desse momento se deu à ocupação do Valdir, e a título de exemplo foi meio contra a minha vontade, porque por mim a gente ficaria mais um tempo se organizando e para, inclusive, fazer um diálogo maior com os moradores do bairro Belmonte, que é onde é a ocupação, e depois a gente atuaria mais nessas terras. Né? No entanto, fui voto vencido, mas como o centralismo democrático também é uma das minhas pautas principais, é uma das coisas que eu mais valorizo dentro do movimento, fui com eles. E podemos dizer que deu super certo, está dando super certo, né? Porque a luta é permanente, a luta é contínua, a luta nunca acaba, principalmente para esse povo que é tão sofrido pelas mazelas da nossa sociedade, né? Essa luta é eterna, né? O que eu sempre digo para eles também, nunca se deixem achar que a coisa está vencida, pois não está vencida. É um ponto crucial de trabalhar. Quando a gente dorme, é que os lobos atacam. E isso a gente viveu muito nesse movimento. Mas vamos falar de moradia. Bom, antes de dar esse panorama sobre moradia, é importante dizer que as pessoas acham que quem ocupa terra, e aí é uma distinção entre invadir e ocupar. Ocupar, a gente ocupa o que está vazio de função social. Quem ocupa terra não é vagabundo, não é bandido, não é à toa, né? São pessoas
com necessidades, que é a necessidade número 1 de tudo, que é ter alguma coisa para morar, né? E a gente sabe muito bem que a Constituição Federal, o nosso ordenamento jurídico, ele determina, ele mostra lá o direito à propriedade privada, mas ele também deixa como um direito não absoluto, ou seja, essa propriedade privada, se não houver função social, ela de nada serve, né? Alguns lugares que têm menos território do que o Brasil fizeram reformas agrárias e urbanas por muita necessidade. Porque a gente sabe que, se não houvesse necessidade desses locais, dessa burguesia local, ou então se não houvesse luta por moradia, ninguém está disposto a abrir mão da sua terra. Então, por isso é importante a luta, e a luta de ocupar. Porque se está vazio e ninguém ocupa, não vai vir aquele proprietário sem função, um proprietário que não destina função social, não vai chegar e falar: ah, eu não quero mais. A gente sabe que não é isso. A especulação imobiliária é gigantesca e em Volta Redonda é maior ainda, né? E é maior ainda por quê? Porque batem pra caramba em quem ocupa a terra. Em poceiro, né? Nos ocupantes e até em quem compra o seu terreno, quem compra o seu apartamentozinho pelo Minha Casa Minha Vida mais baixa renda. Batem, mas batem com vontade. Onde entra esses empreendimentos, inclusive do Minha Casa Minha Vida, é marginalizado pelos, entre aspas, marginais, né? Há uma distinção entre os antigos no bairro e os novos no bairro. Por mais que essas pessoas que entraram nesse empreendimento, às vezes já está no bairro há muito tempo, mas morando numa garagem, morando em algo em alguma situação que era necessário nova moradia, né? Mas não batem, por exemplo, não discutem, não vamos falar bater, vamos falar discutir, debater sobre as terras sem função social, que é o câncer hoje do Brasil, não do Brasil, do mundo, mas principalmente no Brasil e, como a gente está falando de Volta Redonda. São as terras que, por exemplo, as terras que foram privatizadas, numa privatização atabalhoada da CSN, em que privatizou-se todo o patrimônio da empresa, inclusive as terras, sob o argumento de que essas terras são para expansão empresarial. E a gente viu que não foi o que aconteceu, né? Assim como em toda cidade, a CSN escolheu se verticalizar, escolheu fazer tudo amontoado, CSN X aqui, CSN Y ali, e aquelas terras servem hoje para garantias de empréstimo, etc., né? E até o imposto pela prefeitura cobrar, quando é cobrado, porque atual parece, não sei informar, mas parece que não tem esse enfrentamento, nenhuma teve uma outra que em um momento brigou por isso, por questões individuais. Mas que até o cobrar esse IPTU é complicado, porque quando é conveniente, eles falam que a terra é dele. Quando não é conveniente, fala que a terra não é dele. Então, o cálculo é muito difícil. Enfim, isso gera, como aquela teoria da oferta e procura, né? Vamos trabalhar um pouco ela, isso gera pouca terra para muita gente morar. E quando eu digo muita gente morar, não há um dado muito concreto sobre isso. Por quê? O pouco dado que tem alguns parâmetros que no mínimo, contestável. E quais são esses parâmetros? Por exemplo, para definir, Alexandre, para definir uma pessoa, para definir o déficit habitacional, quem mora em garagem, num quartinho improvisado dentro de uma garagem, é déficit habitacional, concorda? Sim. Quem mora num apartamentozinho de 39 metros quadrados, que é o que o Minha Casa Minha Vida por empreiteira proporciona, com 10 núcleos familiares, acredito que seja um déficit habitacional aí também. Para se calcular
para se calcular o déficit habitacional, os requisitos têm que ser bem claros e bem justos, né? Porque a gente calcula o déficit habitacional da moradia digna. Então, quem mora de forma indigna, senão, num exagero pedagógico que eu coloco aqui, morar debaixo da ponte pode ser dito como Uma uma submoradia, né? moradia, Um né? subviver. Mas não é. A questão é que não é. Então, a gente não tem números, mas a gente tem um número que é bem pontual na nossa pesquisa, que é o número de inscritos nos empreendimentos do Minha Casa e Minha Vida. A gente sabe que muita gente se inscreve sem precisar, a gente sabe que uma pessoa se inscreve e a outra pessoa da família também se inscreve, a gente sabe de todas essas realidades. Mas mesmo assim, numa cidade de 74 mil. 274 mil habitantes, você ter 40 mil inscritos no programa Minha Casa Minha Vida é gigantesco. E o que mostra que a moradia é sim um grande problema na nossa cidade. E que a gente só vai conquistar à base da luta. Porque ninguém está aqui para entregar terra de mão beijada. Além disso, sim, e para finalizar, um ponto que é bem importante de se dizer é que no Brasil nós temos 6 milhões de pessoas, um número por alto, são 6 milhões de pessoas sem casa. Né? Tudo dentro dessa lógica dos critérios um pouco errados de déficit habitacional. E a gente tem 7 milhões de moradias sem função, sem gente morando. Né? Então, na prática, qual que era a solução prática? Era pôr todo mundo que está sem moradia para morar nesses locais que estão sem moradores. Né? Mas claro que aqui a proposta do movimento não é entrar na casa, naquele cubículo que está ali sem moradia, né? Mas que é de um trabalhador igual a nós. A proposta principal é, gente, vamos parar tudo, vamos olhar as terras sem função social e vamos construir. Vamos construir porque a moradia é a casa de toda a política pública. E se uma pessoa entra no hospital para cuidar de uma doença, mas quando sai do hospital não tem casa, essa pessoa volta a adoecer. Se uma criança ou um adolescente vai para a escola para aprender, mas não tem para onde retornar, certamente esse aprendizado se encontra muito prejudicado. Né? Assim é com toda a política pública. Então, a moradia, a gente diz que é a casa de todas as políticas. Eu quero finalizar... vou só fechar minha janela, que está fazendo muito barulho. Eu estou pertinho da câmera aqui para escutar direitinho, porque perdi meu fone de ouvido, mas enfim, vamos lá. Você tocou em muitos pontos muito importantes aí, né? A gente fala de problema de habitação, só que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o problema de habitação não é falta de espaço, né? Não é falta de espaço territorial, não é nem falta de casa, é falta de saber distribuir esse espaço, essas casas, né? Todo mundo, você pergunta para alguém, sabe, todo mundo sabe que o Brasil é enorme. O Brasil é gigantesco. Se você for ver a média de pessoas por metro quadrado, né, por quilômetro quadrado, no Brasil até baixa, né, porque realmente é um país de tamanho continental, só que é muito mal distribuído, muito mal planejado, como que a própria, né, falando em planejamento, porque essas coisas é muito difícil planejar os circuitos migratórios, quando você vem pessoa do Nordeste para cá, de cá para lá, de São Paulo para não sei onde. Veio aqui, a gente viveu muito isso, né? Quando veio aqui formar a fábrica, isso partimos desse processo, e nós também somos frutos desses fluxos migratórios, dessa história toda que aconteceu, e até hoje isso acontece de fato, mas não tivemos políticas públicas, né? Aí, retornando um pouco, por exemplo, para a história de Volta Redonda em específico, a gente teve um lado do Rio que era planejado para os trabalhadores mesmo
os operários, os engenheiros técnicos, mas todo mundo que era dispensado ou que participou da obra ia para o retiro, ia para outro lado que não foi construído planejadamente, não tinha, a CSN não tomava conta, como tomava conta daqui, e aí já começamos esse processo de segregação que foi trazendo até hoje, a gente vive essa história, complicado, mas assim, como você falou, né, nós estamos muito terreno vago. A primeira coisa que a gente tem que pensar realmente nesse problema habitacional é como colocar quem precisa de um lugar em algum terreno. Assim, em algum lugar, você falou, a gente não está nem defendendo que seja que a gente invada a casa, a gente não defende isso. Mas, assim, a gente tem que criar um mecanismo de que, primeiro, que não vale a pena as pessoas manterem uma casa para especulação imobiliária. A casa, a função dela, que a gente entende, mas você me colocou, a função social, é para alguém morar. Então, ao mesmo tempo que a Constituição ela defende o direito de propriedade privada, como você colocou, todo mundo tem direito de ter algum lugar, mas também, a outra não pode impedir o direito de moradia, que também é um direito constitucional, o direito de ter um teto sobre a sua cabeça. Então, a gente tem que pensar que a gente não pode deixar que as casas fiquem vazias, porque isso é um desperdício, né, daquele lugar. A pessoa não pode ficar acumulando aquilo, acumular espaço na terra, assim como acumula dinheiro, como acumula tudo. A gente não pode deixar que isso aconteça, porque a gente tem gente precisando. Como fazer isso? Né? E existem várias estratégias, como não é nem proposta só nossa, está na Constituição, a questão do IPTU progressivo. Quanto mais tempo aquela casa ficar parada, mais a pessoa vai ficar pagando, para que vale a pena o quê? Ela alugar aquilo por um preço mais barato, obrigue a pessoa, faça com que a pessoa pague, vale mais a pena ela alugar aquilo por um preço mais barato, do que ficar aquilo ali anos e anos parado, já que ela não tem nada a perder. Teórica, hoje em dia, vale mais alguém ter 10 casas aí paradas, vai pagando um IPTUzinho normal, que volta redonda até defasado, e vai deixando aquilo lá. A gente não pode deixar que isso aconteça. E outro ponto aí, para voltar para você, é a questão que é muito importante da questão da CSN, por exemplo, né? Nós temos aqui, volta redonda, uma coisa muito específica, que a CSN tem 25% do território da cidade. E terreno tudo parado. Só que isso é possível de resolver de uma forma até muito fácil. A prefeitura tem o poder de desapropriar essas terras, se houver interesse político, e desapropriar na hora qualquer terra dessa, e aí nem precisa nem pagar assim, milhões ali para a hora. Ela restitui a CSN com títulos da dívida da prefeitura, vai pagando em precatório, não sei quantos mil anos. Só que não há interesse, porque os prefeitos eles nunca quiseram brigar com os donos da CSN. Então, fica deixando esses terrenos aí, mas qualquer momento, se houver interesse da prefeitura, ela tira esses terrenos todos da CSN para fazer o que for preciso. Fazer Minha Casa Minha Vida, fazer casa popular, criar mutirão de trabalhadores para construir casa, porque a gente tem aqui a cidade toda parada, morrendo parada, enquanto gente na rua, sem ter onde morar. E aí, as submoradias, como você mesmo falou, e a gente pode entrar até um ponto interessante, né? A gente que tem até um pedacinho de casa que não é regulado, não tem escritura daquela casa, que isso é um outro grande problema. Mas aí, quando continuar o papo, né? Acho que você falou da ocupação Dom Valdir. Explica um pouco também como que onde que né? Quais são as suas demandas, o que vocês estão precisando agora, quais são as demandas daquele lugar, que eu acho que fala um pouco também da situação municipal e até política, de como o prefeito tem lidado com isso dentro da cidade, da situação nacional como um todo. Beleza. Vou tentar ser mais sucinto. Vamos lá. Uma coisa interessantíssima que você colocou e que eu venho observado também é que a prefeitura escolheu cobrar IPTU de pessoas que não têm, às vezes, nem o título de posse, como uma forma de garantir que essa pessoa tenha algum documento que comprove a sua posse daquele local. Eu acho essa política um pouco, para ser educado, complicada, porque isso não consegue garantir direitos para essas pessoas. Né? E essas pessoas começaram a pagar IPTU por algo que legalmente não é dela. E aí, não digo essa gestão, digo todas as gestões, eles preferem não cobrar de grandes latifúndios, grandes proprietários, e agora começa a cobrar de pessoas que sequer têm um serviço público.
Isso quer ter uma iluminação. E aí a gente entra na demanda da ocupação Dom Valdir. A ocupação Dom Valdir é uma ocupação que se deu no bairro Belmonte, dentro de uma propriedade que era há muito tempo havia um início de construção, há mais de 10 anos, que não deu fim. Então, quando a gente ocupou, inclusive a gestão atual teve uma forma de trabalhar com a gente bem diferente do que seria com as gestões anteriores, isso a gente tem que falar a verdade, assim, foi menos truculento, apesar de algumas situações pontuais eles terem tentado desapropriar, a gente sabe que em outras gestões seria bem pior, então a gente tem que ser sincero e tem que falar a verdade sempre, né? Mas atualmente a gente tem algumas demandas que não dão fim, né? A principal delas é a luz, porque a gente tem lá uma conta, aí não é gato, a gente paga a conta, só que acaba sendo a luz para toda a ocupação, o que gera uma grande distorção. Primeiro porque uma grande estrutura de energia tem muita perda, então isso consome mais energia, e segundo que tem casas que com uma pessoa que vai pagar a mesma coisa do que casas com várias pessoas. E tem que ser assim, a realidade é essa. Não tem como a gente entrar na casa de cada um e ficar lá checando o que tem e cobrando separado, dividido, de acordo com o que cada um tem. A gente diz, como a ocupação é coletiva, a divisão da conta de luz também é coletiva, ponto, né? A gente hoje tem o início da água, né? A gente tem água encanada, mas a gente não tem asfalto e não tem uma série de serviços públicos que são essenciais, né? Hoje o principal problema é a luz, né? E a gente sabe que a luz foi-se o tempo que não que muita gente não tinha, né? Hoje é fundamental. Então, você tocou também um ponto, né? Muito interessante, que eu até queria que a gente tivesse falado, que a gente falasse, sobre a questão dessa estratégia, né, da prefeitura de cobrar imposto realmente de pessoal, segundo ele, para regulamentar, né, a escritura fácil, que é o nome da proposta. Mas, na verdade, para a prefeitura, ele pensou em imposto fácil, né, dinheiro fácil. Porque, na verdade, essa desculpa de tentar regulamentar as casas de posse, principalmente, o pessoal que não está regulamentarizado, para que as pessoas paguem IPTU. Agora, a contrapartida que seria realmente os serviços, toda a atenção legal e principalmente a posse legalizada e o direito total sobre aquela casa, a prefeitura não se preocupa tanto. E eu acho que, o que eu penso, eu acho que seria até bom senso, é que essas pessoas a última coisa que elas deveriam pensar, a última coisa que a prefeitura deveria pensar nesse momento é que essas pessoas paguem IPTU, um imposto. Assim, já são as pessoas mais vulnerabilizadas da nossa sociedade, da nossa cidade, porque quando você não tem direito à residência, quando você não tem uma casa para morar, você não tem praticamente nada. Que posse que você vai ter se você não tem uma casa? Onde você vai deixar as coisas? Como você vai viver? É o jeito mais fundamental e básico. Então, se as pessoas já estão nesse nível e procurando realmente qualquer lugar e qualquer habitação, já são as pessoas mais vulnerabilizadas. Então, nossa preocupação não deveria ser pegar imposto. É uma coisa humanitária. O dever do poder público deveria ser fazer a primeira coisa. Fazer um estudo completo da situação habitacional em Volta Redonda e todo mundo que precisa regulamentar a sua casa, principalmente nas periferias, terrenos de posse, e legalizar. O papel da prefeitura deveria ser fazer essa ponte com o cidadão, com as pessoas, e facilitar a vida delas. Agora, então, era realmente, primeiro, deveria ser dever legalizar todos esses lugares e não pensar em imposto. Imposto tem que ser pago, sim, mas para quem tem condição. E geralmente, aqui na cidade temos muita gente com condição, por exemplo, a CSN, que tem aí, está ganhando milhões e bilhões, na verdade, por ano. Ano passado foi 2 bilhões. E o que ela tem pago, o que ela tem contribuído com a nossa cidade? Eu tenho um estudo aqui com todos os impostos que ela paga, e com o que ela ganha realmente não paga nada. Agora, só também para completar, para continuar,
Então, o prefeito ele vai, olha para essa situação, olha para essas casas, e ele faz tudo isso, pega o imposto, faz esse esquema aí da suposta escritura. Agora, vai vir uma empresa para cá, quer um terreno, na hora, ele desapropria de onde for o terreno, legaliza aquilo na hora, o empresário não precisa pagar nada, ganha isenção fiscal, o Samuca foi para o tal polo metal mecânico, não tinha asfalto para lá, não tinha tubulação, estrutura. O que ele foi fazer? Foi pegar dinheiro emprestado na Caixa Federal, vai pagar com dinheiro dos nossos impostos para fazer pavimentação para os empresários, para colocar estrutura para lá. Porque sempre alguém paga. E no caso da gente que sempre paga, e os mais vulneráveis. Agora, quando o grande empresário precisa de pavimentação, a gente que vai lá fazer para ele. E é essa inversão que a gente tem vivido, né? Sempre nessa constante luta, de lutar pelo mínimo, uma sociedade totalmente invertida, onde a gente só se... Eu não posso falar palavrão. Tem outra live eu falei palavrão, ficou meio complicado. Mas você ao vivo, dava para dar o pi, né? Ao vivo tem essas coisas. É difícil a gente segurar certos palavrões, né? Porque a gente vê tanta injustiça no mundo e a gente vê que não poucas vezes dinheiro está acima das pessoas, mas afinal, para que serve o Estado se é para colocar o dinheiro acima das pessoas, né? Esse é o grande dilema, esse é o grande paradigma da nossa sociedade atual. Né? O dinheiro sempre está acima das pessoas. Né? Faz uma política de habitação, mas tem que ter empreiteira no meio, porque tem que ter uma empresa. Porque se não tiver empreiteira, vão fazer obra de qualquer jeito, vai cair, aí vem as obras do Minha Casa Minha Vida com essas empreiteiras nem sempre muito fiéis ao contratado, e você vê diversos empreendimentos com rachadura, e eu desafio, vá na ocupação Dom Valdir. Vai ter uma casa sem bolso? Vai, mas tudo com a melhor estrutura, porque quem construiu para a pessoa morar. E é a grande diferença. E isso é em toda a política. Para um hospital funcionar, tem que ter uma empresa no meio. Por quê? Porque essa empresa vai gerir o dinheiro e vai ganhar dinheiro. E as pessoas? Né? Tem até um livro bem interessante que é O Fim do Direito Humano. Né? Mas fazendo uma analogia da palavra fim, uma comparação entre o fim de fim e o fim de finalidade. E o que a gente quer para a gente? Porque hoje o direito humano está no meio. Se direito humano for lucrativo para alguém, é bom. Se não for lucrativo, é o fim, acabou. Né? É muito triste a gente ver isso e ver, principalmente nos espaços legislativos, executivos e principalmente o judiciário, a gente vê tanta gente que prioriza o dinheiro sobre as pessoas. Esse é o grande desafio para a gente superar essa questão. Né? E você colocou outro ponto fundamental, né? Você sempre falou isso, mas é porque a gente vai conversando, esse jogo de bola é muito interessante, que a gente vai pensando nas coisas. E a gente defende, né, acima de tudo, a democracia, mas a democracia completa e total, né? Não é simplesmente essa democracia de votar, né? Porque nós somos os grandes críticos desse sistema que a gente fala que o poder do povo é o poder do voto. Não, o poder do povo é de realmente lutar e de tomar o poder. Então, o que a gente tem que fazer sempre, o que a gente defende é tomar o poder. Não é para assustar ninguém, não estou falando para tomar as casas, mas é entender que, primeiro, a gente entende a realidade. Quando a gente anda, eu estava andando muito por essa cidade, que eu estava numa campanha muito forte sobre mobilidade urbana, panfletando nos bairros, então andando horas e horas por dia, pela cidade inteira, e a gente vai vendo a quantidade de casa parada, a quantidade de terreno sem nada. Aí, de repente, quando a gente chega no centro, a gente vê as pessoas na rua, sem casa, e a gente pensa, mas tem alguma coisa de errado, será que a gente não consegue alinhar uma coisa a outra? E quando a gente percebe essa realidade,
Aí a gente começa a tentar lutar pela causa. Então, o que a gente tem que fazer? Lutar e tomar esse poder, tomar o poder para conseguir que essas casas tenham utilidade. Então, vamos tomar, obrigar, porque não é só simplesmente chegar e votar, é obrigar porque nós somos os donos do poder. Então, nós temos que obrigar a quem estiver lá faça, e se eles não fizerem, nós que vamos estar lá, porque o poder tem que ser nosso. Isso em todas as formas. Aí, como você falou, tem que ter empresa? Tem que ter empresa. A gente tem que ter empreiteira, Odebrecht, Moraes Moreira, nem lembro, Queiroz, não sei das quantas, aí Queiroz, né, nem sei qual é o nome das empreiteiras, precisa mesmo. Pô, a gente não consegue construir, a gente não tem mão de obra qualificada aí, tanto pedreiro, tanto arquitetos precisando de trabalho, engenheiro, tanta gente com potencial, a gente não consegue fazer um mutirão para construir casa. A prefeitura não consegue pegar esses terrenos aí parados da CCN, que são quilômetros e quilômetros quadrados, entrega na mão do povo, coloca para o povo construir. Será que não constrói? Será que a gente não acaba rapidamente com esse déficit de pessoas precisando de morar e lugar parado? É isso que a gente faz para revitalizar e criar uma cidade nova e realmente viva, sem esses empresários fantasmas que moram, né, fora do Brasil e mexendo aqui com a gente no nosso futuro. A Juliana até mandou aqui um negócio interessante. Ela fala: mutirões para construção, a Juliana pré-candidata à prefeitura. Mutirões para construção de casas são fundamentais para que a gente multiplique os recursos. Nossos avós construíram essa cidade dessa forma. O que vocês acham disso? Aí ela fala logo abaixo: porque empresários precisam continuar lucrando em cima de direitos. Assim, eu acho essa ideia, essa prática dos mutirões fundamental. Eu falo isso com conhecimento de causa. Na ocupação Dom Valdir, a gente entrou com um grupo do bairro Santa Cruz, de 12 famílias. No mesmo dia, de madrugada, já haviam enchido todas as casas. E todas as casas querendo construir, querendo crescer. Então, os mutirões é a política mais acertada que pode ter em tudo isso que a gente está falando. Né? E o segundo ponto que ela fala é por que empresários precisam continuar lucrando em cima de direitos. Porque, infelizmente, essa é a minha opinião. Com certeza o Alexandre vai dissertar mais sobre isso. Mas, infelizmente, a gente vive num sistema que gira em torno do capital e do poder de 1% da população sobre o restante. E o grande X é que não há uma distribuição, e às vezes a gente fica discutindo, porque isso é política de distribuição de renda, isso é política de redução de miséria, quando na realidade toda política de distribuição de renda e de redução da miséria não tem que ser uma política, tem que ser um princípio de toda a política. Só que isso não vai acontecer, não vai acontecer facilmente na nossa sociedade atual, principalmente no sistema econômico que hoje é o sistema hegemônico, o sistema capitalista. É um grande desafio, e aí, como o Alexandre falou, trabalhar esse nosso direito enquanto cidadão, direito enquanto trabalhador e trabalhadora, trabalhar isso para além das eleições, porque a eleição, né, aqueles candidatos tal, eles são um auxílio à luta, eles não podem ser a estratégia principal de se conquistar direitos, porque a gente sabe que há limites. Né? A própria lei de responsabilidade fiscal, etc., são N limites que, se a gente começar a falar desses limites, a gente tem uma outra live aí e perde o foco disso, que é a moradia. Né? Então, a gente tem um grande problema aqui, que é nadar contra a maré. E a maré é uma maré do capital sobre as pessoas e não das pessoas sobre o capital. Né? Acho que é isso que eu tenho para falar. Eu acho que, como eu falei, assim, né, realmente o papel do poder público, eu acho que tem que ser realmente
fazer essa aliança com a população. Eu não gosto tanto da palavra, mas é empoderar, né, a população, dividir o poder que o poder público tem, o poder que o prefeito tem, que a administração tem, dividir esse poder com a população. Então, e não com os empresários, dividir esse poder com a população ao invés de dividir com os empresários. E a população mesmo construir as coisas é o ideal. Não precisar passar por todas as empreiteiras e a disputa de poder de grandes negócios, de grandes empresários, e pegar em quem produz, porque quem produz, quem constrói. Quem constrói, todo mundo aqui a gente sabe, como a Ju mesmo falou, são nossos pais, nossos avós, pedreiros, marceneiros, construtores mesmo, trabalhadores que foram lá, viraram massa. Às vezes eu esqueço de contar, né? Da minha história, né? Mas eu trabalhei como servente de pedreiro por mais de um ano. Meu pai trabalhava com isso, eu precisava trabalhar, trabalhei, e a gente entende, a gente sabe como que é isso, é a construção real da coisa. Então, somos nós que temos que pegar e construir diretamente a cidade que a gente quer, a casa que a gente precisa, e assim, tanta gente querendo e tendo condições físicas, no caso, de poder construir, falta o quê? Falta o que eles controlam, como eu disse na outra live, falta o crédito, falta o dinheiro, falta a propriedade, que quem tem poder, os grandes empresários, os políticos, eles controlam, eles não vão soltar. Esses terrenos para a CSN, esses 25% da cidade, não rende dinheiro assim para a CSN, fora o terreno produtivo. O que ela quer, mantendo esse terreno todo na cidade, é manter o poder sobre a cidade. Porque se ela tem esse terreno todo, não vai vir outra empresa, não vai construir tanta casa, a cidade não vai se libertar da CSN enquanto ela possuir a cidade. Isso é poder. Então, a gente precisa quebrar esse poder. Agora, sobre a questão do lucro, assim, a gente tenta fazer sempre essa mediação, o lucro em si não é um problema, assim, a gente tem que entender do lucro e do lucro. Assim, o mundo, a cidade de Volta Redonda vive muito no comércio, isso é ótimo, a prosperidade passa também pelo pequeno empresário, pelo comércio, pelo dono de bar, pelo dono de mercearia. Isso é importantíssimo para a cidade, isso movimenta a cidade, isso deixa a cidade, como eu tento falar sempre, uma cidade mais viva, isso é importantíssimo. Esse lucro em si não tem problema. O problema é quando realmente, como o Fafite fala, vira sempre a única finalidade e ele passa por cima de tudo e a gente acaba perdendo do horizonte quais seriam os objetivos. E quando se mistura com direitos, né? Então, o direito ao transporte. Por que, aí uma outra live que eu iria fazer ainda mais para frente, mas por que existe lucro sobre transporte? Por que alguém vai ganhar seu dinheiro em cima de uma coisa, um transporte? Eu já adianto, não faz sentido, porque é licitação, não tem concorrência, não tem livre concorrência, né? Cada um pode ter seu ônibus, não abaixa o preço quem dita é a prefeitura. Então não faz sentido. Eles só conseguem tirar lucro disso porque eles têm o poder. Então, a mesma coisa, então sempre direitos, a gente consegue lutar, a gente consegue mostrar que não faz sentido ter o lucro sobre isso. O poder público pode fazer muito melhor, e o poder público, principalmente o poder público consciente, quando a gente está lá com o poder junto, dividindo esse poder. Então, é possível fazer uma sociedade mais consciente com lucro para a gente, uma sociedade para as pessoas e não para os grandes empresários. É isso, com certeza, com certeza. A coisa não consegue, o mundo não consegue mais 50 anos de tanto desenvolvimento tecnológico nas ferramentas de trabalho e tão pouco direitos dos trabalhadores. Essa é uma realidade. Então, esse momento de grande paradigma, de grande realidade, choque de realidade entre o lucro e as pessoas, esse momento está cada vez mais próximo. A Alice também diz que é muito difícil, coisa difícil a CSN abrir mão do que é dela. E é difícil mesmo, é como a gente falou, ninguém abre mão do patrimônio, vamos dizer assim, patrimônio do imóvel dela. Né? Primeiro, que ela disse é dela.
Mas a gente sabe que há um grande um grande problema em cima dessa privatização. É o problema da gente levar a coisa assim como verdades absolutas. Houve um momento, ainda há esse momento, em que se diz que o Estado não pode participar da economia, então vamos privatizar tudo. Aí privatiza tudo. Eu sou contra essa ideia. Sou contra essa ideia porque o melhor empregador é o Estado e tem como dar certo, tanto que a Petrobras, desde sempre, é a número 1 na Bolsa de Valores. Né? A crise da Petrobras, ela continua sendo a número 1 na Bolsa de Valores. Então, o Estado tem capacidade de gerir. Falta vergonha na cara do político? Falta. Então, vamos resolver e tirar esse político sem vergonha na cara. Mas o Estado tem essa capacidade de gerir a coisa. Né? E aí veio essa ideia de que tem que privatizar porque não dá certo, não sei o quê, não sei o quê. Quem trabalhou na CSN na época da estatal sabe o que é ser valorizado. Sabe o que é vestir o macacão da CSN e ter risquinho em qualquer lugar, qualquer loja, qualquer bar, qualquer padaria, só e ser o seu trabalho. Né? E aí privatizou-se. Mas privatizou com aquela verdade absoluta que tem que privatizar porque o Estado não pode participar. Aí privatizou de uma forma tão atabalhoada que levou a cidade 25% das terras urbanas numa cidade que é quase 100% urbana. 25% das terras urbanas ir para privatização por uma pseudo-expansão empresarial que nunca aconteceu. Hoje você tem cidade, você tem bairro, você tem propriedade da CSN, você tem bairro, não tem mais como haver expansão para aqueles lugares. É erradíssimo essas propriedades ainda estarem em mãos da CSN. É erradíssimo, erradíssimo. Ela utiliza isso como para manter o poder sobre a cidade, sim. Utiliza isso para manter as suas contas favoráveis, porque o patrimônio conta, às vezes, em algumas situações, mais do que o próprio lucro, o patrimônio conta mais, ela se utiliza disso para alçar economicamente, e aí, novamente, o dinheiro está acima das pessoas. E isso é muito triste, porque é muita gente sem morar. Muita gente sem morar em Volta Redonda, a gente tem que solucionar isso para ontem. E foi legal a gente ter entrado nesse assunto um pouco, porque vai ser o assunto justamente da nossa próxima live na sexta-feira, já fazendo aqui já um comentário, né? Vai ser com o Danilo, a gente vai falar um pouco sobre esse movimento de retomar as terras na CSN, de como tem sido. Mas, assim, para finalizar esse ponto, né, a gente está passando aqui um pouco dos 35 minutos, só queria complementar, né? Falaram que é difícil da CSN abrir mão das suas terras, assim, mas a CSN não necessariamente tem o poder sobre isso. E aí eu não estou falando de nada muito maluco, não. Assim, está na Constituição brasileira, está na lei orgânica do município, o poder do Estado, o poder do município, do poder público de tomar essas terras. Terra que não tenha uso social, ou seja, até as terras paradas, que a gente sabe que tem aqui, elas não são mais direito de quem é dono. Elas não são direito. Então, eu tenho direito porque essa terra é minha. Não. A Constituição de 89 fala assim, olha, você tem direito sobre ela se você estiver usando. Se você não está usando, não é seu mais. Isso não sou eu que estou falando, galera. Isso aí está na Constituição, está na lei orgânica do município, que eu tive que estudar para fazer um concurso há muitos anos atrás, mas está lá. Então, assim, não é mais, né, não precisa ser necessariamente mais dela. Ela não precisa abrir mão. Basta o poder público falar, olha, a gente vai tomar isso aqui de você, vai ressarcir ali com o título da dívida aqui, toma aqui, vai reclamar na justiça, mas isso aqui está na lei. Então, só que não, por que não tomou até então? Mas isso é fácil. Sim, por que não tomou até hoje? Porque não houve interesse. Porque realmente não querem ficar do lado ruim do seu Steinbrück. Mas se quiserem, é muito possível. E também é possível, mesmo se não tivesse essa lei, é possível mudar as leis, né? As leis, elas mudam todos os dias. Aí não colocaram PEC do teto, reforma tributária, reforma trabalhista, reforma da Previdência. A gente pode mudar as leis agora para o nosso lado. Só que a gente precisa tomar. A gente precisa tomar o poder e forçar com que essas coisas sejam feitas. Porque, realmente, no sentido de dar de mão beijada,
de fazer um projeto social, de ter uma consciência social, essas empresas não vão criar essa consciência social do dia para a noite. A gente não pode ficar esperando isso. Mas é possível, sim, se a gente continuar nessa luta, que eu tenho certeza que a gente já está fazendo, e só de participar dessa live, de a gente estar aqui hoje, já é um processo de luta. E eu gostaria muito de agradecer, só, né, concluindo, para voltar nesse assunto da moradia, né? E é isso aí. É possível a gente colocar, é um crime social não ter pessoas sem casa, pessoas precisando e ter casa parada. Isso é loucura, isso é um crime social. A mesma coisa que a gente pode falar de ter comida sobrando e ter gente passando fome. Assim, assim, se a gente estivesse no poder, eu tenho certeza que a FID da mesma forma, se a gente estivesse no poder, eu não conseguiria dormir de noite se estivesse acontecendo na cidade. Eu não conseguiria viver comigo mesmo, sendo prefeito, sendo o que for, enquanto isso estiver acontecendo. Isso é desumano, entendeu? Então, enfim, mas aí eu queria muito agradecer a presença do nosso companheiro Afid, deixando as portas abertas. A gente tem muitas lives aí pela frente, 2 vezes por semana. Tenho certeza que a gente pode combinar outras, entrar mais nesses assuntos. Foi muito boa essa live, muito produtiva. E está sendo uma experiência muito legal. Muito obrigado, Afid. Faça suas palavras finais, suas conclusões. E é isso aí, valeu. É muito importante, né, a gente ter esses espaços, e é muito interessante esses espaços nesse momento que a gente vive, né? A gente vê na rádio, a gente vê na TV, como se fosse hegemônico que o povo não tem direito. A gente vê reformas administrativas, reformas trabalhistas, reformas que na realidade deformam, destroem o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Importante frisar. E isso, dentro da mídia convencional, é tido como uma coisa certa, absoluta. Todo mundo acha isso mesmo, quando na realidade não é. Enquanto a gente está discutindo hoje a reforma administrativa para tirar direitos novamente de trabalhadores e trabalhadoras, a gente ainda não regulamentou o IPTU progressivo, taxação de grandes fortunas, lucro. É o dinheiro sobre as pessoas novamente. E é sempre isso. Então é fundamental esse espaço. Eu parabenizo você, Alexandre, por estar fomentando espaços como esse, né? A gente começa pequeno e vai crescendo, 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 e quem sabe amanhã a gente não tem uma projeção ainda maior. Torço muito por isso. Porque às vezes a gente se sente sem voz. Sem voz porque não temos os meios de comunicação. Então a nossa única voz é a nossa luta. E é o que eu chamo a todos a participar, é da luta, né, do dia a dia. E enquanto, para finalizar, infelizmente, mas eu me mantenho à disposição para outras lives e outras discussões, mas enquanto houver pessoas sem moradia, lutar e ocupar moradia não é só um direito, mas uma necessidade fundamental e um objetivo para conseguir, de fato, que inclusive as outras políticas públicas elas tenham efetividade. Até tremeu aqui. Quero agradecer a todos que participaram, aos moradores da ocupação Dom Valdir que estão aqui, estou identificando alguns, né? A Tayara, que ela colocou aqui uma questão legal, que depois, se você ler, você vai, ela é bem bacana. E é isso. Eu só tenho que agradecer e dizer que vocês podem contar comigo, que a luta, mesmo hoje eu estando em São Paulo, a luta continua e sempre vai continuar, e eu continuo com o meu coração muito presente em Volta Redonda. Abraço. É isso aí, eu também estou 100% do meu tempo disponível para isso. Nós estamos aqui para discutir, para debater. Qualquer coisa, como eu falei, estaremos em outras lives. O WhatsApp está aqui na página, Alexandre Fonseca está aí. Manda inbox, manda WhatsApp, manda qualquer coisa, que a gente está vivendo para isso. É isso aí, galera. Muito obrigado por tudo e estamos juntos. Estou muito animado, estou muito disposto, otimista, e a luta continua, a luta sempre. Valeu, galera. Abraço, boa tarde, boa noite. Daqui a pouco estamos juntos.